com algum... Vixe, Maria. Pronto, foi o Gabriel sair e a reunião começar a ser gravada. Pronto. Volte, Gabriel. Estamos lhe esperando. Bom, vamos começar a aula de hoje. Boa tarde para vocês. Espero que estejam todos bem. Hoje, quarta-feira, meio da semana. Vamos continuar as nossas atividades. E a continuação das nossas atividades vai partir de onde a gente encerrou na segunda-feira, né, que foi com o conteúdo de portas lógicas, certo? Então, eu vou... deixa eu ir logo lá para o ponto. Vou passar rapidinho aqui, só para a gente dar uma revisada, né, uma coisa bem rápida sobre o que a gente tinha visto, né? Então, a gente tinha visto, basicamente, que as portas lógicas, elas nada mais são do que a implementação física do que George Boole tinha teorizado, né? Essa implementação, ela aconteceu graças ao trabalho do Claude Shannon, né, que desenvolveu o seu trabalho em cima da implementação, né, um dos seus trabalhos, né, Claude Shannon é um cara muito conhecido por toda a parte de teoria de informação, e um dos seus trabalhos foi implementar, né, as portas lógicas, fazer os estudos em cima da parte prática do que Boole já tinha desenvolvido com toda a sua álgebra. Então, a gente faz um resumo a respeito dos dois caras, né, tanto de Boole como de Shannon, e aí a gente parte para o estudo das portas lógicas propriamente dito, né? Lembrem, eu falei um pouco sobre o estudo das portas lógicas e eu disse que esse estudo das portas lógicas é um estudo, a princípio, agora, o estudo prático, o estudo de funcionamento, não o estudo de projeto. Como projetar uma porta lógica, mas isso ainda vai ser feito ao longo dessa disciplina. Então, a gente viu a primeira e mais simples porta lógica, né? Uma das mais simples, a gente viu que tem uma mais simples do que essa, né? Mas uma das mais simples portas lógicas, que é uma porta lógica com uma entrada e uma saída, que é o inversor. A gente viu a representação do que essa bolinha significa, né? Essa bolinha significa que a gente está invertendo, né, o conteúdo da saída. Então, o nosso inversor, ele tem um papel bem interessante, que é de inverter o conteúdo da variável lógica que está na sua entrada. A gente viu o funcionamento, né, com uma analogia a partir de circuitos elétricos, e a gente viu um circuito relativamente simples que precisa das portas lógicas do tipo inversora para funcionar, né, que é o circuito do complemento de 1. A gente já tinha visto como é que o complemento de 1 funciona e para que serve o complemento de 1, né? O complemento de 1 é uma forma de representação de números com sinal. Então, a gente viu que para implementar o complemento de 1, a gente pode fazer isso utilizando simples inversores, né, um conjunto de inversores para alterar o conteúdo de uma dada palavra, né? Lembra que a gente referenciou palavra como sendo um grupo de bits, né? Um conjunto, né? Uma fila com vários bits. Depois da porta inversora, a gente viu a porta AND, né? Que é uma porta que realiza esse tipo de operação com duas entradas, mas a gente viu que ela pode ser expandida para mais do que duas entradas, né? Como é que a porta AND funciona? Bom, a porta AND nada mais é do que mais um dispositivo de comparação que vai comparar as suas entradas de modo que a sua saída só vai ser verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras. Aí vocês me perguntam, o senhor não falou essa história de verdadeiro, o senhor está falando agora essa conversa de verdadeiro, o senhor só tinha falado de 1 ou 0, né? Então, lembrem, né? A gente está sempre trabalhando com dois estados. Então, quando eu falo verdadeiro, isso equivale a um estado, né? Podia ser verdadeiro ou falso, podia ser 1 ou 0, podia ser nível alto ou nível baixo. Então, apenas quando nós estivermos com as duas entradas, ou todas as entradas em nível lógico alto ou
em 1, né, se a gente estiver trabalhando simplesmente com os bits, propriamente dito, é que a saída vai ser 1. Caso contrário, a saída é sempre 0. Depois que a gente viu, né, inclusive um exemplo de aplicação da porta AND, a gente partiu para a porta OR, né? A porta OR, mais um dispositivo de comparação que vai ter como saída 1 sempre que qualquer uma das entradas tiver o valor 1, ou seja, estiver em nível alto, ou seja, essa entrada tenha valor verdadeiro, caso a gente esteja utilizando a lógica do verdadeiro ou falso. Também vimos como é que isso funciona, né, numa analogia para circuitos elétricos, e vocês vão ver que a implementação física ela é bem parecida. Também vimos um exemplo, né, de uso da porta ou da porta OR, considerando uma aplicação prática, né, uma aplicação de uma indústria. Então, a gente viu aí que o sistema de monitoramento de temperatura e pressão de uma caldeira ou de algum outro dispositivo, né, um trocador de calor, a depender do tipo de processo industrial, você vai precisar fazer o monitoramento dessas duas grandezas, né, temperatura e pressão. E aí, essas duas grandezas comparadas, né, elas vão acionar um alarme qualquer uma delas que tenha ultrapassado um certo limiar. Bom, depois disso, a gente viu algumas outras portas lógicas que surgem a partir da combinação de duas portas lógicas. Então, a gente tem a porta NAND, que nada mais é do que a combinação da porta AND com a porta inversora. E realiza, né, a inversão da saída da porta AND. Então, a porta NAND nada mais é do que a porta AND com saída invertida. Vimos também um exemplo, né, um exemplo de alarme de carro. E depois disso, a gente partiu para a porta NOR, que é a combinação da porta OR com a porta inversora. Do mesmo jeito, a porta NAND. Depois disso, a gente viu a porta OR exclusivo, né, que realiza uma comparação também entre as entradas para produzir uma saída em nível alto apenas quando as entradas forem diferentes. Então, se as entradas são diferentes, a saída da porta OR exclusivo é nível alto. Se as entradas forem iguais, a saída é nível baixo. A gente viu que, com o uso dessa porta, nós conseguimos implementar aquele codificador que a gente já tinha visto, né, o codificador Gray, né? Então, esse codificador, ele vai utilizar esse tipo de porta lógica para ser implementado. Depois disso, a gente viu a porta coincidência, que nada mais é do que a porta ou exclusivo barrada, né? Lembram do termo barrado? Né? Invertida. Então, é a porta ou exclusivo com saída invertida. Nesse caso, a gente vai ter uma saída com nível lógico alto sempre que as entradas forem iguais, né? Diferentes é a porta ou exclusiva. A porta coincidência é sempre que as entradas forem iguais, a saída vai estar em nível lógico alto. E vai estar em nível lógico baixo sempre que as entradas forem diferentes. A gente viu também como é que essas portas lógicas podem ser representadas, e a gente já deixou definido aqui que o padrão que nós vamos utilizar é o padrão do lado esquerdo, certo? Padrão de representação do lado esquerdo. Depois disso, a gente parou a aula e hoje vamos dar continuidade com o que nós chamamos de equivalência de portas lógicas. Então, a equivalência de portas lógicas, ela usa algumas características das portas lógicas que permite com que, a partir de algumas portas lógicas, a gente tenha o comportamento de outras, né? Ou a gente possa ver o mesmo resultado que outras portas lógicas apresentariam. Então, ó, tem uma máxima. Todas as portas lógicas podem ser criadas a partir de duas portas lógicas, a NAND e a NOR.
Essa daí é uma das máximas do trabalho com portas lógicas. Todas as portas lógicas, todas, podem ser criadas a partir de duas portas lógicas, a NAND e a NOR. Para que serve isso? Quando a gente está falando no processo de construção de um circuito lógico. Bom, isso serve basicamente para que a gente possa reduzir o número de portas lógicas. Quando eu digo reduzir o número de portas lógicas, também é reduzir a quantidade, mas é também reduzir o tipo, a quantidade de diferentes portas lógicas que a gente vai utilizar nesse projeto. Aí você diz, pô, professor, mas se a gente aumenta o total de portas lógicas só para reduzir a quantidade de portas lógicas diferentes, faz sentido a gente ter um circuito desse jeito? Faz. Por quê? Porque dependendo do processo de construção da porta lógica ou do processo de construção do circuito, você vai precisar de equipamentos especializados para construir cada tipo de porta lógica. E aí o processo de construção como um todo fica mais caro. Então, se você faz o seu circuito todo com o mesmo tipo de porta lógica, talvez ele saia mais barato, mesmo que a quantidade de portas lógicas aumente um pouco. É claro que vai ter um ponto aí, né, que a depender da quantidade de portas lógicas, e quando eu digo assim, mesmo que seja o mesmo tipo de porta lógica, o circuito pode ficar muito caro. Então, a ideia é sempre reduzir o custo e diminuir o espaço, né? Quando a gente fala diminuir o espaço, obviamente, vai ser pela diminuição da quantidade total de portas lógicas que a gente tem no nosso circuito. Então, vamos lá, vamos começar a dar uma viajada por essa equivalência de portas lógicas. Bom, a gente tem aí o inversor. O inversor foi a primeira porta lógica que a gente viu, e era uma porta relativamente simples. Então, como é que era o nosso inversor? Bom, o nosso inversor era uma porta, né, que nada mais era do que um buffer com a saída invertida, onde a gente colocava A aqui e a gente tinha A barrado aqui na saída. Esse inversor tinha uma característica interessante, que ele era construído dessa forma. Era um circuito que era construído dessa forma. Então, a gente tinha esse dispositivo. A gente vai ver como é que a gente faz esse dispositivo aqui, certo? Mas, e se a gente não tiver inversor para implementar no nosso circuito um conjunto de inversores? Se a gente, quando chegou lá no armário, vai fazer alguma montagem, quando a gente chegou lá no armário, puxou o gaveteiro, olhou e a gente só tinha circuitos integrados com portas lógicas do tipo NAND ou do tipo NOR. Como é que a gente faz para construir um inversor? Bom, simples. Considere que a gente tem aqui a nossa porta NAND. Essa porta ela tem duas entradas e a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar essas duas entradas. Então, a gente vai ter uma porta NAND com entradas curto-circuitadas. Então, a gente, curto-circuitou aqui, juntou essas duas entradas. E a gente vai aplicar o mesmo valor, o mesmo sinal, a mesma variável às duas entradas. Considero que essas duas entradas estão curto-circuitadas, elas estão unidas, né? A gente está aplicando um valor a essa entrada, a esse ponto aqui, esse valor ele vai vir tanto para cá como para cá. O que é que acontece quando a gente está trabalhando com uma porta lógica e a gente manda o mesmo valor para as suas duas entradas? Bom, a gente tem a nossa tabela da verdade da porta AND, a gente tem a tabela da verdade da porta NAND, e a gente vai ver o que é que acontece a partir dessa tabela aqui, O que é que acontece se eu coloco A na minha porta NAND, se eu coloco 0 na minha porta NAND, se A é igual a 0? Bom, se A é igual a 0 na minha porta NAND, eu estou colocando 0 aqui, estou colocando 0 aqui. O que é que acontece quando eu coloco 0 e 0 na minha porta NAND? Bom, quando eu coloco 0 e 0 na minha porta NAND, a minha saída vai ser 1. Só relembrando, vou colocar aqui a tabelinha da nossa porta AND, vou botar até aqui assim, A, B e S. Isso aqui, uma AND. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Na porta AND, a gente realiza uma comparação onde a saída só é 1, quando ambas as entradas são 1.
Caso contrário, a saída é sempre 0. Na porta NAND, que nada mais é do que a porta AND com uma saída barrada, então o S barrado aqui representa a nossa porta NAND. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa saída invertida. Então, sempre que eu coloco 1 e 1 na entrada, a saída é 0. Sempre que eu coloco 0 e 0 na entrada, a saída é 1. Então, na nossa porta NAND, se eu colocar aqui, ó, 0 e 0, a saída é 1. Se eu coloco 1 e 1, a saída é 0. Então, se vocês observarem, a partir do momento em que a gente junta essas entradas aqui, né, a gente curta-circuita essas entradas, mesmo eu tendo um dispositivo com 2 entradas, basta que eu coloque o mesmo valor nas 2 entradas. Se eu colocar o mesmo valor aqui nas 2 entradas, essa porta aqui, que é uma porta NAND, ela vai ser equivalente a uma porta inversora. Certo? O mesmo princípio funciona para a porta NOR, né? Se você juntar as 2 entradas, vai acontecer a mesma coisa. Vamos botar a tabela da verdade da porta OU, A mais B, saída, A mais B não, né? A ou B. Lembre, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca esse símbolo aqui, né? Essa operação aqui é uma operação lógica, não é uma operação aritmética. Então, não é A mais B, é A ou B. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O que é que vai acontecer na saída desse circuito, quando eu estou realizando uma operação de OR? Bom, na saída do circuito do tipo OR, a saída da porta lógica do tipo OR, a saída vai ser 1, qualquer que seja a entrada 1. Então, se a gente tiver uma entrada que seja 1, a saída vai ser 1. A saída só vai ser 0 se ambas as entradas forem 0. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. A porta NOR, que nada mais é do que a porta OR barrada, vai ter essa saída aqui invertida. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, 0 e 0. Do mesmo jeito, se eu coloco 1 e 1 na entrada, a minha saída é 0. Se eu coloco 0 e 0 na entrada, a minha saída é 1. Então, é isso que a gente está vendo bem aqui, né? Se eu coloco 0 e 0 na entrada, se eu coloco 1 e 1 na entrada, a 0 e 0 a saída é 1, 1 e 1 a saída é 0. Então, a gente também tem aqui uma equivalência de portas lógicas, que é a porta NOR equivalente à porta NOT, ou porta inversora. Beleza? Então, tá aí. Com uma porta lógica do tipo NAND ou uma porta lógica do tipo NOR, nós também conseguimos implementar uma porta do tipo NOT, ou uma porta inversora. Bom, se a gente sabe que com a porta inversora, a gente consegue, com a porta do tipo NAND, a gente consegue implementar uma porta inversora, como é que a gente conseguiria implementar uma porta AND, a partir de uma porta NAND, de um conjunto de portas NAND? Se a gente observar, uma operação do tipo AND nada mais é do que uma operação do tipo NAND barrada, né? Se eu tiver uma operação do tipo NAND e eu inverter a saída dessa operação, eu vou ter uma operação do tipo AND, né? Então, para fazer isso, o que a gente pode usar? A gente pode usar uma porta NAND e barrar a saída dela. O que é barrar a saída dela? Inverter. A gente já sabe que dá para implementar um inversor utilizando uma porta NAND. Basta que a gente junte as entradas. Então, tá aí. A gente pega 2 portas NAND. A primeira porta NAND funciona normalmente e a segunda porta NAND vai servir para inverter o resultado da primeira porta NAND. Então, essa estrutura aqui é equivalente a essa estrutura aqui.
Então, a gente tem uma porta AND a partir de portas NAND. Como é que a gente prova que isso aí é verdade? Bom, isso aqui é a nossa tabela da verdade da porta AND, isso aqui é a tabela da verdade da porta NAND, né? A gente sabe, a tabela da verdade da porta NAND, ela só vai ser 0 quando ambas as entradas forem 1, e aí a gente inverte a saída da nossa porta NAND. Então, S corresponde à saída invertida da entrada S1. Então, para essa porta aqui, vamos botar assim, ó, porta 1, porta 2. Para a porta 2, o que a gente colocou na sua entrada foi S1. Então, S1 é a entrada de 2. Só que S1 é a saída de 1, certo? Então, é isso aí que a gente vai observar. A gente pode ter uma porta AND a partir de duas portas NAND. Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, né? Aquele esquema. É só dar uma paradinha que a gente soluciona. Bom, mesma coisa. Porta OR a partir de um conjunto de portas NOR. Do mesmo jeito. Ah, professor, podia ser... Se eu não quisesse fazer esse inversor aqui com porta NOR, eu podia fazer com aquela porta NAND? Poderia do mesmo jeito. Né? Elas são equivalentes. Então, se você pegar uma porta inversora feita com porta NOR ou uma porta inversora feita com porta NAND, elas vão funcionar, logicamente, da mesma forma. Então, ó, para que a gente tenha uma operação do tipo OR, a gente vai ter uma operação NOR barrada. Isso aqui, né, são equivalentes. Se eu pegar uma porta NOR e barrar ela, isso vai ser equivalente a uma porta do tipo OR. Do mesmo jeito, se você pegar a tabela da verdade aqui, isso aqui é o resultado da saída de uma porta NOR com duas entradas, e essa saída invertida vai ser equivalente ao funcionamento de uma porta do tipo OR. Próxima, uma porta NAND a partir de uma porta OR e inversores. Ó, como é que a gente prova que nós podemos obter uma porta NAND a partir de uma porta OR com inversores? Como é que a gente prova que isso aqui é equivalente a isso aqui? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu estou dizendo que essa estrutura aqui é equivalente a essa. Vamos fazer uma tabela, vamos construir essa tabela da verdade e ver. Bom, quem é a barra? A barra é o inverso de A. Então, se A aqui é 0, 0, 1, 1, a barra vai ser 1, 1, 0, 0. Quem é B barra? B barra é o inverso de B. Se B é 0, 1, 0, 1, B barra é 1, 0, 1, 0. Percebam, pessoal, a construção da tabela da verdade, por padrão, é uma construção sequencial. A gente está colocando aqui, ó, A0, B0, A0, B1, A1, B0, A1, B1. Se você observar, coincidentemente não, né? Pelo fato de a gente colocar isso em ordem, isso aqui equivale a 0, 1, 2, 3. Mas não só isso. Se você observar, esse conjunto com 4 possibilidades aqui corresponde a todas as possibilidades de variação que essas entradas podem ter. Não existe qualquer que seja outra possibilidade de variação para essas entradas. Quando a gente coloca aqui A igual a 0, B igual a 0, 1, eu estou testando. Se eu deixar A igual a 0, todas as possibilidades de variação de B, e eu estou testando, se eu colocar A igual a 1, todas as variações, todas as possibilidades de B. Então, ó, para A igual a 0, B pode ser 0, 1. Para A igual a 1, B pode ser 0, 1. Estou testando todas as possibilidades possíveis, que são 4. A gente já viu por quê.
E aqui, do mesmo jeito, prestem atenção, se vocês observarem, quando a gente barra, pelo fato daqui a gente está testando todas as possibilidades, essas variáveis barradas, elas também vão ter todas as possibilidades. E agora, quem é que a gente vai tentar descobrir? A gente vai tentar descobrir S. S nada mais é do que um ou entre A barra e B barra. Vamos fazer isso aqui? Vamos preencher isso aqui? S. S vai ser o ou entre A barra e B barra. 1 e 1. Se eu fizer um ou de 1 em 1, eu sei que essa saída é 1. Por quê? Porque o ou sempre vai colocar 1 para qualquer uma das entradas que forem 1. A saída só vai ser 0 se ambas as entradas forem 0. Então, aqui, ó, também vai ser 1, aqui também vai ser 1, e aqui vai ser 0. Então, o resultado, né, desse circuito aqui, né, vai produzir S igual a 1, 1, 1, 0. É uma operação, né, de ou entre o conteúdo dessas entradas, certo? Tá lá, 1, 1, 1, 0. Então, aqui, esse S nada mais é do que A barra ou B barra. E aí, como é que eu provo que A barra ou B barra é igual a AND B barrado? Bom, agora é só eu fazer A AND B barrado. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer A AND B. A AND B nada mais é do que um AND entre A e B. O AND entre A e B só vai ter saída 1 quando ambas as entradas forem 1. Então, eu sei que, ó, aqui, ó, A e B só é 1 aqui, então aqui é 1, o resto é 0. Porque eu tenho 0 em qualquer nessas outras 3 linhas. Pronto, e quem é A AND B barrado? A AND B barrado é o inverso disso aqui. É 1, 1, 1, 0. Se vocês observarem, essa coluna aqui e essa coluna aqui são iguais. Então, a gente tem aqui, ó, uma equivalência entre esse circuito e essa porta. Certo? Então, a gente consegue obter, né, a gente tem aí, preste atenção, que essa equivalência aqui é uma equivalência muito importante. Na verdade, a gente vai rever essa mesma equivalência e a gente vai dar um nome bonito para essa equivalência, certo? Vamos continuar. Porta NOR a partir de porta AND e inversores. A mesma coisa que a gente vai fazer, certo? Ó, percebam que a gente mudou um pouquinho. A gente pegou as entradas, inverteu, do mesmo jeito que estava no circuito anterior, só que agora, ao invés de ter aqui uma porta OR, agora a gente tem uma porta AND. Se eu trocar a porta OR por uma porta AND, a gente vai ter uma equivalência entre esse circuito, agora com uma porta AND, e uma porta NOR. Lembra que no circuito anterior era uma NAND. Se isso aqui for OR, aqui é NAND. Se isso aqui for AND, aqui é NOR. Certo? Então, do mesmo jeito, a gente vai produzir a mesma tabela, a barra, a B barra. Lembrem, a tabela da verdade é o melhor descritivo que a gente tem para o funcionamento de um circuito. A barra, B barra. Agora eu tenho um AND entre A barra e B barra. Perceba, não é um NAND, é um AND entre A barra e B barra. Então, eu vou fazer um AND entre essas duas colunas. Um AND entre essas duas colunas vai continuar sendo um AND entre quaisquer duas variáveis. A saída só é 1 se as entradas forem 1. Onde é que as entradas são 1? Bom, a entrada é 1 aqui e a entrada é 1 aqui. Então, a saída, o AND entre A barra e B barra, aqui é 1. E o resto vai ser sempre 0, porque a gente tem 0 aqui, tem 0 aqui, e aqui, nesse caso aqui, a gente tem 0 nos dois, certo? Bom, uma vez que a gente fez isso, vamos partir agora para esse circuito. Se eu fizer aqui, ó, A ou B, um ou de A com B, a gente vai pegar aqui, ó, A e B e realizar um ou dele. A saída só é 0 quando ambas as entradas são 0, né?
no caso de um OU. Então, só vai ser 0 aqui. O resto é tudo 1, porque a gente tem 1 em alguma das variáveis, né, em alguma das opções das variáveis nas outras linhas. E agora eu vou inverter esse conteúdo aqui. Inverter esse conteúdo aqui é simplesmente barrá-lo. Então, aqui, ó, A ou B barrado. É inverter esse resultado aqui. Então, aqui vai ser 1, 0, 0, 0. Se vocês observarem, essa coluna e essa coluna são iguais. Então, a gente tem uma equivalência entre isso aqui e isso aqui. Perceba que a diferença é bem sutil. Enquanto antes eu tinha A barra ou B barra é igual a AND B barrado, agora eu tenho A barra AND B barra, e isso é igual a ou B barrado. Certo? Vocês vão ver que essa equivalência tem essas duas equivalências têm um nome bonito. O ou exclusivo, aqui, ó, novamente, é um mais com um círculo, esse símbolo aqui. Mais com um círculo. De onde surgiu o ou exclusivo? Como é que a gente pode implementar uma porta ou exclusivo? Se a gente não tiver um circuito, né, um CI, um circuito integrado especial para fazer isso, um circuito integrado só com portas ou exclusivo, como é que a gente pode implementar? Bom, vocês vão ver que o circuito integrado, quer dizer que a porta lógica ou exclusivo pode ser implementada a partir de seu equivalente, que é esse circuito bem aqui. Esse circuito bem aqui é o quê? A barrado AND B, ou A AND B barrado. Então, se você pegar isso aqui, ó, A barra AND B ou A AND B barra, isso aqui é igual, é equivalente a ou exclusivo B. Vamos provar? A barra, né? B barra. A gente já viu aqui o processo. A barra AND B. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa coluna e fazer um AND com essa. Então, se você observar, ó, qual é o único caso, qual é a única linha aqui onde ambos são 1? Nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, eu tenho 1 aqui, tenho 1 aqui, então aqui é 1, o resto é 0, porque eu tenho 0, né, em algum das entradas de cada linha. Próximo, A AND B barra. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa coluna com essa coluna e vou realizar um AND. Se você observar aqui, ó, 0, 1, a saída é 0, 0, 0, a saída é 0, 1, 1, a saída é 1, 1, 0, a saída é 0. Então, aqui a gente tem. Aí, agora eu vou fazer um OU dessa coluna com essa coluna. Se eu estou fazendo um OU, sempre que as duas entradas forem 0, a saída é 0. Então, aqui, ó, eu tenho 0, 0 na entrada, a saída é 0. Aqui eu tenho 0, 0 na entrada, a saída é 0. Aqui eu tenho, ó, 1, 0, 0, 1. A saída é 1 e 1. Sempre que eu tiver um 1 na entrada, a saída vai ser 1. Pronto. Se vocês observarem, aqui, né, essa saída aqui, que equivale a S, já é o que a gente espera de uma porta ou exclusivo. Que é isso aqui. Então, essa porta aqui pode ser implementada a partir desse circuito. Professor, mas aqui, ó, a gente está trocando aqui, ó, uma porta lógica por 1, 2, 3, 4, 5. A gente está trocando uma porta lógica por 5 portas lógicas. Faz sentido isso? Bom, no mundo real, depende muito. O custo de produção de uma porta ou exclusivo é maior do que o custo de produção de uma porta ou, de uma porta AND, de uma porta inversora. Então, a depender do tamanho do seu circuito, né, a depender das necessidades do seu circuito, talvez valha a pena trabalhar com essa configuração.
Não só por isso, às vezes por disponibilidade. Você, no seu projeto, só tem disponibilidade dessas portas padrão aqui. Você não tem disponibilidade dessa porta em particular. Então, você vai ter que dar um jeito de, com essas portas, obter o resultado que seria gerado por essa porta aqui. E a coincidência? Bom, a gente tem duas formas de fazer a coincidência, né? Se você pegar esse circuito aqui, do jeito que está aqui esse circuito, se você pegar esse circuito aqui e colocar um inversor bem aqui, a gente vai ter uma porta coincidência, correto? A gente está invertendo a saída desse circuito aqui. E a porta coincidência nada mais é do que essa porta aqui com a saída invertida, não é isso? Então, essa é uma forma de implementar. Mas a gente também pode fazer nativamente. O que é nativamente? É pegar esse circuito aqui, sem colocar um inversor na saída, e esse circuito aqui vai se comportar como uma porta coincidência. Então, aqui a gente tem aqui, ó, nessa porta aqui, nessa primeira porta aqui, vou chamar essa porta de 1, 2 e essa daqui 3. Esses inversores aqui, eu vou assumir que eles já são elementos básicos do sistema, eu não vou nem colocar eles como porta lógica. Então, a gente tem aqui, ó, A barra, AND B barra, a gente tem aqui A, AND B, e a gente faz um OR desses dois resultados. Então, aqui, ó, A barra, AND B barra, ou A AND B, e isso é equivalente a A coincidência P. Vamos produzir aqui a nossa saída. A gente já tem A barra B barra, A barra AND B barra, tá aqui, A AND B tá aqui, A barra AND B barra ou A AND B é nada mais, nada menos do que o OR dessas duas colunas. Se vocês observarem, aqui vai produzir uma saída 1, aqui vai produzir uma saída 1, porque essas duas entradas aqui, essas duas combinações aqui de entrada, tem 1 em uma das entradas. Como eu estou realizando uma operação de OR, aqui é 1, aqui é 1. Nesse caso aqui, ó, é 0, porque ambas as entradas são 0. Aqui ambas as entradas são 0, aqui ambas as entradas são 0. Então, eu tenho 0, 0, a saída é 0, 0, 0, a saída é 0. Então, aqui é o resultado justamente equivalente ao resultado de uma porta do tipo coincidência, que é o que a gente observa aqui. Certo? Bom, isso aí é o que a gente tem de equivalência de portas lógicas. Beleza? Gente, alguma dúvida nessa parte? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Deu certo para vocês? Beleza, Tiago. Massa, Luísa. Mas pois é. Só relembrando alguns conceitos, né? Percebam. A partir de agora, a gente vai estar trabalhando com o tijolinho que serve para construir um circuito. Esse tijolinho, que é a porta lógica, cada tipo de tijolinho, cada tipo desse tijolo, serve para uma dada coisa. É como uma construção. A gente tem um tijolo que é utilizado na parede, a gente tem a lajota, que é um tipo de tijolo, mas que serve para fazer laje, né? A gente vai ter o bloco, que também serve para fazer parede, mas o pessoal usa muito para fazer o radier da casa, né, que é a primeira camada do tijolo acima do alicerce. Então, tem uma porrada de tijolos especiais para fazer a construção de uma casa, que seria algo mais complexo. Em portas lógicas é do mesmo jeito. A gente tem diferentes tipos de portas lógicas, cada uma com um tipo de funcionamento. Quem é que vai definir qual é a porta lógica que a gente precisa utilizar? A lógica de funcionamento do nosso circuito. A depender da lógica de funcionamento do nosso circuito, a gente vai precisar de portas lógicas especiais para isso. Professor, mas e quem define a lógica de funcionamento do nosso circuito? O problema. Lembrem, no fim das contas, a gente está querendo resolver um problema utilizando lógica. Quem vai definir, no fim das contas, a lógica do nosso problema, a lógica de solução para o nosso problema, é o problema. Então, se o problema é
O meu problema é detectar se um assaltante entrou num dado cômodo da minha casa. Bom, vai ter um conjunto de sensores associados às entradas daquele cômodo, né? E a depender de como esses sensores eles são trabalhados, você vai ter um resultado. Então, a primeira coisa que precisa estar muito claro é como é que é o seu problema, como você resolveria o seu problema. E isso não precisa de circuitos lógicos. Isso é a construção de uma tabela da verdade. Essa tabela da verdade vai verificar o estado de cada uma das entradas e qual deve ser a saída. Uma vez que você tem lá o estado das entradas e qual deve ser a saída, você vai projetar o seu circuito lógico para fazer isso. A gente vai ver isso exatamente no conteúdo de análise, né, projeto e análise de circuitos lógicos. Se eu não me engano, é daqui a duas aulas, certo? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, porque a gente finalizou a parte de equivalência de portas lógicas, e aí a gente começa com o próximo conteúdo.